Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 43, Ação e Reação, Francisco Cândido Xavier, capítulo 3º, a intervenção na memória. Esse capítulo ele é muito profundo. Como todo livro, esse livro, como tive a oportunidade de dizer outras vezes, esse livro ele nos representa. Então, aqui é o caso do colaborador que levou a um instrutor esse assunto. Rogo-lhe providências na solução do caso Jonas. Recolhemos agora um recado de nossos irmãos, cientificando-nos de que a reencarnação dele talvez seja frustrada em definitivo. Pela primeira vez, notei que o dirigente da mansão mostrou intensa preocupação no olhar. André dizendo: pela primeira vez, notei que o dirigente da mansão mostrou intensa preocupação no olhar. O dirigente é Druso. Por que será que Druso mostrou-se preocupado mediante o caso Jonas? Patenteando enorme surpresa, indagou do emissário: em que consiste o obstáculo? Então, ele indagou do emissário, não é? Em que consiste o obstáculo? Qual é esse obstáculo que está acontecendo, que pode acontecer para frustrar a reencarnação de Jonas definitivamente? Diga-me, por favor, emissário. Aí o emissário diz assim: Cecina, a futura mãezinha, Druso. Nós que estamos acrescentando o termo Druso. Cecina, a futura mãezinha Druso, sentindo-lhe os fluidos grosseiros. Isso é muito interessante. Nega-se a recebê-lo. Estamos presenciando a 4ª tentativa de aborto. Olha só. Estamos presenciando a 4ª tentativa de aborto. No 3º mês de gestação, e vimos fazendo o que é possível por mantê-la na dignidade maternal. Gente, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Quantos milhões de espíritos quantos milhões de espíritos que, por livre e espontânea vontade, interrompem a gravidez.
eles abortam o retorno ao corpo físico. Uma vez que ele ali dentro do corpo, uma vez que aquele espírito ali dentro do útero de sua mãe, eles descarrilham sentimentos tóxicos, inundando todo o organismo fisiológico e psíquico daquela mãe, levando-a a um quadro de perturbação e entrando em faixas de vulnerabilidade, entrando no nível de outros irmãos sofredores externos que a inspira, que a intui a pôr para fora aquele feto ou aquele embrião. Quantos milhões de abortos que na Terra considerado como aborto natural, mas que de natural não tem nada de natural. E sim, aborto provocado pelo próprio espírito reencarnante, aborto provocado pelo desequilíbrio emocional e psicológico daquela mãe, quando ele descarrilha no organismo fisiológico e no organismo psíquico dela aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor de existências passadas. Nesse caso, são espíritos comprometidos, espírito reencarnante com aquela mãe que já se encontra no corpo físico, inimigos de existências passadas. Eu vou reencarnar. Nós dois somos grandes inimigos. Nós prejudicamos muito um ao outro existências passadas. Mas eu vou reencarnar e eu vou te receber como meu filho. E eu reencarno. E eu me preparo e recebo aquele indivíduo como meu filho. Mais uma vez, dentro do meu útero, ele traz parcial lembrança, como aqui na Terra há em nós sentimentos de felicidade quando vemos pela primeira vez alguém, ou sentimentos de repulsa quando vemos pela primeira vez determinado alguém. Não sei se você consegue me entender. Então aquele espírito também, ele traz esse tipo de sentimento de repulsa ali dentro do útero de sua mãe. E ele resolve sair fora da programação. E ele sai. Por que que ele sai? Porque é preciso entender que aquele indivíduo é dotado do livre-arbítrio, que é o direito de escolha dele. Mesmo ali, amparado e sustentado pelo véu do esquecimento do passado, mas a escabrosidade tão grande de outras existências que nós não sabemos, que leva aquele sentimento à flor da pele, como se diz, e ele consegue nutrir, sentindo por aquela mãe um ódio terrível, ao ponto dele provocar o aborto. Existem os abortos que significa expiação, resgate e prova daquele espírito, quanto daquela família, daquela mãe,
Existe abortos naturais, que está relacionado a praticamente quase que 99% dos seres que abortam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aborto natural. 99% está relacionado a seres que em outras existências cometeram suicídios. Ficaram devendo a contabilidade divina, então eles precisam passar por esse processo probatório expiatório. Então não deixa de ser um período muito difícil, doloroso, tanto para o espírito quanto para o casal, para a família, mas ao mesmo tempo uma oportunidade libertatória, de libertação, porque quita-se o débito. Mas existe também os abortos provocados pelo próprio espírito, como existe também os abortos provocados por outros espíritos comparsas que não reencarnaram e que, descobrindo aquele lá reencarnado comparsas dele dentro do útero daquela mulher, eles lutam incessantemente para que aquela mulher, num estado de perturbação, aborte aquele espírito que ali dentro do teu útero ela carrega. Nós conhecemos um número inimaginável de espíritos que, por exemplo, nós respeitamos o termo ecramps, estudado muito bem pela ciência aqui na Terra, muito bem esclarecido pelos cientistas. De forma alguma nós estamos querendo desfazer do que os cientistas, do que a medicina já disseram e dizem a respeito do ecramps, mas o que os cientistas não sabem e o que os médicos não sabem, que praticamente quase que 100% do ecramps ele é de natureza espiritual, toxinas do próprio espírito reencarnante ou de outros espíritos próximos àquele reencarnante, lançando toxinas naquela mãe, naquela corrente sanguínea, para que ela entre naquele estado de ecramps e ali, vindo eles a optar pela vida da mãe e retirando o feto ou o embrião. Então as trevas fazem isso. Nós conhecemos muitos casos. Por exemplo, você já ouviu esse termo, depressão pós-parto. O que significa depressão pós-parto à luz da justiça divina? Significa que durante 9 meses dentro do organismo daquela mãe, aquele espírito, inimigo daquela mãe, inimigo de alguns familiares, ele a intoxica tanto, mas tanto, com os teus sentimentos de ódio, de raiva, porque ele não quer reencarnar, mas ele precisa reencarnar, e o ódio é tão grande entre eles ali, que essa toxina, ela desestrutura todo o sistema endócrino daquela mãe, sistema endócrino daquela mãe. E ao desestruturar o sistema endócrino, é óbvio que todas as glândulas, todas as células, enfim, pituitária, hipófise, pineal, o tronco encéfalo da mulher, tudo deixa de funcionar. Por exemplo, afeta o sistema nervoso, o sistema emocional, psicológico,
os neurônios, os sinapses naquele cérebro deixa de funcionar corretamente, vários tipos de hormônios, de proteínas, de enzimas, de substâncias que mantêm, né, principalmente a dopamina naquele organismo, deixa de funcionar corretamente o sistema endócrino. E quando baixa o sistema endócrino, deixa de haver também no sistema imunológico, no sistema orgânico, fisiológico, a dopamina. E a falta de dopamina leva a pessoa, aquela mãe, a um estado de melancolia, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de depressão. Aí ela baixa o padrão vibratório dela, as trevas por perto pegam ela mentalmente, pegam ela pela mente, porque ela baixa o campo psíquico, ela baixa o campo vibracional dela, emocional dela, e ela entra numa depressão pós-parto. Aí a depressão pós-parto, geralmente as famílias interna esta mulher no hospital psiquiátrico. Muitas mulheres conseguem recuperar a saúde graças à habilidade de muitos psiquiatras, à eficácia de muitos medicamentos alucinógenos, né? Mas muitas mulheres não conseguem se recuperar, vindo depois de alguns meses de depressão pós-parto a se sucumbir, infelizmente. Mas o que muitas pessoas não sabem, que o ecrâmpsia, a depressão pós-parto, 100%, é de natureza espiritual negativa. Quase sempre influência das trevas que não querem que aquele espírito reencarne, e também daquele espírito que não quer reencarnar-se e lança no sistema endócrino daquela mãe, em todo o organismo dela fisiológico, biológico, fisiológico, essas toxinas, para que ela entre num estado de loucura, de perturbação, ao ponto de tudo que nós acabamos de dizer, que eu não preciso repetir, não é? Então, quanta coisa que há por detrás de vários acontecimentos que passam despercebidos aos olhos da humanidade. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Pois aquele que tem conhecimento, tendo conhecimento, em meio a essas turbulências, a esses conflitos todos, ele consegue orar, ele consegue policiar as tuas atitudes, enfim, trabalhando a tua reforma íntima incessantemente, logrando êxito no final da batalha. Então vejamos, em que consiste o obstáculo? Eu vou ler novamente. Cecina, a futura mãezinha, sentindo-lhe os fluidos grosseiros do espírito reencarnante, nega-se a recebê-lo. Estamos presenciando a 4ª tentativa de aborto, Droso, no 3º mês de gestação.
no terceiro mês de gestação, 3 meses de gestação, ela tentou 4 vezes o aborto. Ela, mamãe, tentou 4 vezes em 3 meses abortar. Aí, muitas pessoas julgam essas mães como covardes. E mãe nunca foi covarde, mãe não é covarde. Covarde são aqueles que, não estando na pele daquela criatura, que a julga sem saber do que se passa. É preciso primeiro viver o que a outra vive para depois julgar. Eu, principalmente, não admito que chame um ou outro de covarde. Covarde são esses que, não estando na pele do outro, julgam sem saber. Ah, porque fulana abortou porque ela não presta. Será quem não presta ali naquele instante? Será que é a fulana que abortou? Ou será que é aquela pessoa que a julga? Porque aqui nós estamos presenciando essa história. Nós estamos tratando dessa história. E gostaríamos que o telespectador, à luz da justiça divina, entendesse que isso aqui é um estudo e não apologia ao aborto, porque somos contra o aborto, somos contra o suicídio. Devemos rogar a Deus e a Jesus e a Mãe Santíssima por todos esses que optam por esses crimes. Mas precisamos tratar às claras para que as pessoas entendam. Então, esperamos que as pessoas entendam por esse lado, porque por falta de conhecimento dos desígnios de Deus, muitos poderão pensar que nós estamos fazendo apologia ao aborto, e não é nada disso. Nós estamos lutando pela vida, tentando mostrar à humanidade as armadilhas às quais todos no corpo físico encontram-se submetidos a elas, presos a elas, escravos a elas, e que depois se torturam mais ainda quando julgam sem conhecimento de causa. Então vejamos, esta mãe aqui, durante 3 meses de gestação, ela tentou 4 vezes o aborto, sob a influência daquele espírito que se encontrava dentro de seu útero. Está aqui. Nega-se a recebê-lo. Estamos presenciando a 4ª tentativa de aborto. No 3º mês de gestação, Druso. Em 3 meses, Druso, ela já tentou 4 vezes. E vimos fazendo o que é possível por mantê-la na dignidade maternal. E mesmo a providência divina, os amigos espirituais, fazendo o possível e o impossível para mantê-la na dignidade maternal. Inspirando-a, intuindo-a, colocando próximo a ela pessoas para ajudá-la. É nesse sentido, nessa dignidade maternal. Pessoas que aparecem, oi, você está grávida? Sim, estou grávida. Vou doar isso aqui para você, vou fazer isso por você, vou te ajudar. Não se preocupe, são os anjos anônimos que aparecem na nossa vida. Eu te faço essa pergunta.
Quantos anjos anônimos, durante o período que você se encontra aí no corpo físico, quantos anjos anônimos apareceram na tua vida? Isso é a tua consciência que vai te dizer. Eu não vou dizer que foi 1, 2, 3, 4, porque eu não tenho uma bola de cristal aqui para te dizer. Mas a tua consciência, ela é 1000 vezes ou bilhões de vezes melhor que uma bola de cristal, porque na nossa consciência encontra registrado as leis de Deus. Então você sabe quantos anjos divinos foram enviados até você. Quantas pessoas apareceram para te auxiliar quando você achava que já não tinha mais forças nenhuma. Quando você pensava assim, dessa vez agora eu não aguento mais. De repente chegava alguém e fazia com que você respirasse mais uma vez. Mais um dia, mais 2 dias. Quantas vezes você já se viu nessas condições? Quantos anjos anônimos apareceram em tua vida? Sejamos gratos a Deus e a Jesus, aos anjos anônimos. Sejamos gratos, porque Deus, se você me perguntar se Deus tem forma, eu vou te dizer que não. Pois Deus não tem forma. Pois não pense que Deus, ele existe na forma de um velho, barbudo, sentado em um trono, segurando um cajado. Cabeludo, barbudo, sentado em um trono no céu da mitologia, segurando em um cajado, que não. Deus não tem essa forma. Deus não tem forma. A única coisa que eu posso te dizer para você analisar: Deus, ele nos apresenta através de tudo que nós conhecemos, pois Deus é energia. E pelo fato de Deus ser energia, nós também somos energias. O universo é energia. As nebulosas, as galáxias, as estrelas, os planetas, as dimensões, tudo é energia. Por esse motivo, é preciso entender que nós compreendemos Deus de acordo com a nossa evolução. Pois você compreende e entende Deus de acordo com a tua evolução. Eu compreendo e entendo de acordo com a minha, e assim sucessivamente. Pois é preciso entender que Deus, de acordo com o nível qual nós nos encontramos, Ele nos faz presente. E Ele nos apresenta através de tudo que nós conhecemos. Pois Deus se faz presente quando nós vemos uma estrela, Deus ali está. Sol, Deus ali está. Planeta, uma nebulosa, uma galáxia. Quando nós respiramos, quando nós lançamos na atmosfera o gás carbônico, Deus se faz presente em sua natureza. Deus se faz presente no vegetal, no mineral, no animal, no hominal e por aí em diante, por toda a eternidade.
Deus se faz presente numa árvore, no inseto, no microscópio e também no macroscópio, tanto no macro quanto no microscópio. Deus se faz presente numa flor, num beija-flor, num pássaro, num riacho, numa cachoeira, no horizonte. Deus se faz presente através da sua natureza. E o mais interessante, Deus auxilia a sua criação se utilizando da sua criação, que equivale a dizer que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Eu não, a pessoa pode dizer. Eu muito sou responsável pelos meus consanguíneos. Tá bom, tá ótimo. Mas um dia você vai conseguir entender que consanguíneo é apenas um termo de necessidade de acordo com as dívidas contraídas em outras existências dentro da união atual, ao resgate, à quitação de débito. Mas depois que passar todo esse fator, você aprenderá que todos nós fazemos parte de uma só família universal. Aí, o teu vizinho da esquerda e da direita, você os considerar como irmãos, como parentes, enfim, em processo de evolução. Muito a respeito desse assunto de aborto, depressão pós-parto, ecrãmpes, essas influências todas que esses espíritos causam na mãe, no pai, na família, porque não são só as mulheres, as mães, que sofrem a influência desses espíritos reencarnantes, inimigos de outras existências passadas. Muitos pais também sofrem, pois é sabido que atualmente na Terra, muitas mulheres, quando engravidam-se, elas passam a ter nojo do esposo, ódio do esposo, raiva do esposo. A vontade que elas têm é de matá-los. Você sabe disso, minha amiga, meu amigo. Isso não é novidade para você. Se é novidade para você, então procure estudar. Porque isso não é novidade para mim. Isso, o que eu estou dizendo aqui é mais velho do que a própria Terra, de 4,5 a 5,5 bilhões de anos. Isso não é de agora. Então, quantas mulheres sentem nojo do marido, raiva, ódio, vontade de degolá-los? Quantas mulheres? Quantas mulheres passam mal durante a gestação? Umas vomitam durante 9 meses. Por que será? Vamos tratar disso no próximo vídeo, no próximo dia.